Deus abençoe vocês que estão conosco aí por toda parte no Brasil. Eu creio que vamos aproveitar mais o nosso tempo. Aqui é um lugar quente, né? É um calor que eu não sei explicar. Um calor que você não vê o sol e queima a pele. Mas a gente dá graças a Deus por poder estar aqui com vocês. Quem mora aqui nem percebe, né? Já é daqui mesmo, vocês já é um pedaço da terra da Bahia. E eu sou um pedaço da terra de São Paulo, não tem jeito. A gente parece que vai bem, tudo vai bem, melhor, o corpo adapta àquele clima, né? E chego no espiritual, só adapta nesse clima da terceira puxada. Outro clima, não adianta trazer da primeira e segunda, que já não vai funcionar mais para nós. Esse clima não dá certo mais. Muito bem, vamos agora à meditação da palavra. Eu quero ler com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vou ler o versículo 16. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Muito bem. Bom, vocês que estão através da internet, em Franca, São Joaquim da Barra, esses que estão no tabernáculo, Deus abençoe vocês, que reúnem aí para este culto. Eu vou falar de coisas conhecidas para tirar dúvidas. Sempre assim, coisas conhecidas tira dúvida. É só falar sobre isso. 4,16 de 1 Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Grande Criador, nós pedimos que o Senhor nos oriente mais um pouco através da sua palavra. Queremos aprender mais. Queremos receber esta luz que vem de ti. Queremos ser agradecidos a cada momento pela palavra que todos nós amamos. Cremos nela. Regozijamos com esta palavra. Traga mais um pouquinho de luz sobre o assunto que vamos tratar. Se o povo já conhece, que pode ter mais um pouco de luz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Já temos pregado muitos títulos, já estamos mais ou menos com 1.200 CDs, então tem 1.200 títulos. E vou falar um título conhecido hoje, mas não vou falar como um título de pergunta, mas vou falar com afirmativa, que estamos precisando disso. Temos a fé de rapto. Se pensar nisso, alguém diz, mas como vocês podem ter certeza disso? Bom, já estamos pregando há muito tempo. O que é fé de rapto? Para que a fé de rapto? Então hoje vamos afirmar que temos. Porque parece que por falta de uma afirmativa, as pessoas mesmo no nosso meio ficam esperando alguma coisa mais acontecer. E a gente tem que saber e desenganar. Se fosse para ser um médico, eu te desenganava logo. Certo? Não ia deixar você enganar. Eu ia falar claro a coisa. Por isso, na pregação, eu já falo claro.
que a pessoa não vai ficar enganada. Será que vai acontecer alguma coisa para nós podermos ter esta fé? Para ser arrebatado? Ninguém acha que tem esta fé. E esta fé já foi dada há muito tempo atrás. Então está faltando às pessoas alcançar esta fé. Eu não encontrei o parágrafo no momento, meu irmão Branham diz que o rapto é uma revelação. Quer dizer, revelação é fé. Se revelação é fé, e o rapto é uma revelação, então só irão no rapto quem tem esta revelação. Qual a mensagem? O rapto. O irmão Mesquita está dizendo que é o rapto 43 em diante. Eu até tenho ela aqui. Então o rapto é uma revelação. Temos a fé de rapto. Talvez venha a pergunta, por quê? Vou mostrar para vocês que antes, em 62, irmão Branham estava fazendo perguntas, sem este o tempo, até com respeito à fé de rapto. Ele estava perguntando. 353, senhores, este o tempo. É tempo? Irmão Branham perguntando, é tempo? Está todo o mistério consumado? Vou responder agora. Naquele tempo, não era o tempo, o mistério não estava consumado. Mas que tempo? 62. Quando ele pregou, senhores, é este o tempo. Então ele pergunta, é tempo? Naqueles dias ainda não era. Está todo o mistério consumado? Não. Eu que estou respondendo. Não. Quando? 62. Quero que você acompanhe para você ver quando o mistério foi consumado, as pessoas ficaram fazendo pergunta ainda. E aquilo já passou. Já veio a resposta. Terminou o tocar da trombeta? Não. Não quando? 62. Não tinha terminado o toque da trombeta. Mas ele perguntava, por quê? Ele estava, olha, se vocês notarem, nessa mensagem, ele estava mostrando para nós a visão que ele teve. Não era o acontecimento do Monte Pôr do Sol, era a visão da vinda do Senhor da nuvem. Era a visão. Ele tinha sido tomado e levado para aquela nuvem. Mas era só a visão. Ele teve a visão antes e depois teve o cumprimento da visão. Quando ele teve a visão, ele perguntava, terminou o toque da trombeta? Tocar da trombeta? Está todo o mistério consumado? Porque ele tinha visto tudo. Tudo estava claro diante dele. Será isto realmente esses 7 trovões preparando-se para falar algo que o grupinho que se tem congregado receberá fé do rapto, para entrar no rapto quando ele vier? É outra pergunta. Será isso realmente? Era assim. É o que estava vendo em visão e que ia cumprir. Ele teve a visão antes, pregou dezembro de 62, cumpriu aquela visão, 28 de fevereiro de 1963, aí a visão foi cumprida. Jesus apareceu mesmo. Primeiro ele teve a visão daquilo, depois aquilo veio a acontecer. Aí aconteceu no Monte Pôr do Sol. Então, quando ele faz pergunta, ele estava perguntando se era aquilo. Se o tocar da trompeta já tinha terminado? Não tinha, pois estava faltando. Ele tinha visto a visão. Precisava da realidade. Por isso ele fazia a pergunta. Porquanto nós seremos mudados tão rápido como vieram esses anjos. Ele diz que esses anjos vieram numa velocidade tremenda da eternidade. Encontrar com ele. Agora, isso vocês têm que guardar. O que eu estou lendo em 62 é visão. Aquilo veio correndo em visão.
Aqueles anjos vieram, mas era uma visão. Mas em 63 não era visão. Era o acontecimento. Era o cumprimento daquela visão. Amém? Então vem a pergunta. Será que temos fé de rapto? Até 62, não. E de 63 para cá, quem tomasse esta palavra desta forma revelada e visse estes acontecimentos de visão, atestado depois pela ciência e cumprido no Monte Pôr do Sol, lá no Quênio Sabino, então você teria que saber. Temos fé de rapto agora. Se cremos nisso, temos fé de rapto. A pessoa que não crê, não tem fé de rapto. Então eu vou te dizer, se você duvida daquilo que aconteceu no Monte Pôr do Sol, da revelação que veio no Monte Pôr do Sol, do cumprimento da palavra de Deus no Monte Pôr do Sol, a vinda do Senhor Jesus Cristo, 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, no Monte Pôr do Sol. Tudo aconteceu no lugar certo, Monte Pôr do Sol, mensageiro do Pôr do Sol. Estava apontando tudo certo. O povo era do entardecer. E que Cristo tinha que vir exatamente do entardecer para o anoitecer. Por que ele não veio antes das 6? Porque ele tinha que vir exatamente depois das 6. Porque ele deixou 10 minutos depois. Isso é problema de Deus. Deus trabalha assim. E você tem que ver a maneira de Deus. Os homens, isso é inegável pelos homens. Passou das 18 horas, é noite. Eles guardam isso daí. Entende? Então você vai ter que entender, daquela hora para frente, era uma demonstração para nós da vinda do Senhor. Mas o mensageiro teria que falar aquilo no horário espiritual. E esse horário espiritual era o horário da meia-noite. À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Isso é para cumprir também a palavra de Deus. Mateus 25, verso 6. Tinha que cumprir isso, à meia-noite. E à meia-noite veio aquela mensagem do profeta. À meia-noite. O irmão Branham, quando ele estava pregando os selos, se você notar, era meia-noite. Quando ele pregou Festa das Trombetas em 64, ele estava afirmando que era meia-noite. Ele diz, estou olhando para o relógio agora mesmo. São 12 horas. Mas era a noite que ele estava falando. Era às 12 da noite. Era o horário da noite que ele estava dizendo. Ele diz, é meia-noite. Aquele horário que ele estava pregando. Muito bem. É 34 rapto. O rapto é uma revelação. É hora que você precisa entender, para ser tirado da terra, você já tem que ter uma revelação que te raptou. O rapto é uma revelação. Talvez nós não vamos entender, mas espera lá. Nossos parentes não vão entender, o povo não vai entender. Você continua trabalhando com as pessoas e crendo numa mensagem que já te raptou. O rapto é uma revelação. Então eu estou trabalhando e sou raptado. As pessoas não entendem aquilo. Olha, você vai trabalhar muito melhor para as pessoas. Olha, não estou te dizendo que é o literal. Estou te dizendo que o rapto, que o profeta diz, é uma revelação. Quer dizer, uma revelação já vai te raptar antes de te levar para o céu. É uma revelação primeiro, que ela vai te raptar. Então, fui raptado. De quem? Da minha família? Você vai ver. Fui raptado de meus irmãos. Fui raptado dos ministros que eu estava com ele. Fui raptado de um companheirismo. Fui raptado de certas congregações. Você tem que ver por que você foi raptado dali. Porque por causa da revelação. O rapto é uma revelação. Que revelação você teve? A revelação que Cristo, no entardecer, não era Jesus. É uma revelação. Por isso, irmão Branham não aceitou chamar ele de Jesus.
de Senhor Jesus. Por quê? Porque ele não podia ser Jesus. Ele era Cristo, mas ele não podia ser Jesus. Porque era o entardecer. E o entardecer, Cristo, não é Jesus. O entardecer. Isso é uma revelação. Alguém diz, mas como pode? É porque eu sou o primeiro e o último. Agora, vai cumprir? Não, já cumpriu. Como primeiro, ele é Cristo em Jesus. Como último, ele é Cristo em Brano. Eu sou o primeiro e o último. Então as pessoas precisam ter a revelação. Se não tiver uma revelação, não vai no rapto, porque o rapto já é uma revelação. Se você tiver esta revelação, você já começa a ser raptado dos outros. E na verdade chega a um ponto, se você adentra esta mensagem, para os de fora, hoje para os de fora, para os que não crê, não vê o que nós vemos, diz que estão todos loucos. E se levar nós lá no médico, não dá nada certo. Pode. Porque revelação não sai nos aparelhos, não é captado pelos aparelhos. Tira um eletrocardiograma, encefalograma, não capta. É uma revelação. Então, isto cumpre o que Jesus diz: 2 estarão numa cama, um será tomado. A revelação já te toma da mulher. A revelação toma a mulher do marido. O marido da mulher. Os pais dos filhos. Outra hora, os filhos dos pais. A revelação. 2 estarão num campo. Estarão trabalhando. Um será tomado, outro será deixado. Eu prego isso porque Jesus disse desta forma. Ele diz, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Não é arrebatamento ainda ali. É uma revelação. É uma revelação. Não é um rapto que te tirou da terra e te levou para o céu, porque você perdeu, olha para você ver, perdeu a esposa no rapto, perdeu o marido no rapto, perdeu os filhos no rapto, ou vice-versa, perdeu os pais no rapto, mas se agregou onde está o alimento das águias. Então é aqui na terra ainda. Não é uma saída, é na terra. Por isso o rapto é uma revelação. Você tem que provar que foi raptado. E você que é raptado, você está satisfeito com Deus. Continua a ter luta na terra, tem problema. Nós não vamos ficar sem problema. Nós é os que vamos ter mais problema, porque nós não somos daqui. Se você é do sistema, então aquele sistema te ajuda. Mas você não é desse sistema aqui, esse sistema não te ajuda. Jesus falou, eu não sou deste mundo. O mundo não ajudava ele em nada. Eu não sou deste mundo. Então você não é desse sistema. Você não é do sistema trinitário. Você não é do sistema unicista. Você não é do sistema dualista. Você é do sistema de Deus. E o sistema de Deus é uma revelação. Deus trabalha na revelação e vai te raptar. Então, você já foi raptado e não sabia. É a mesma coisa. A gente estava esperando o casamento com Cristo no céu. Aí o William Branham falou isso em 65, 64, 65, eu não sabia. Que já tinha casado. Falei, mas já tinha casado, eu estou esperando que vai casar no céu. Eu estou esperando uma coisa que não vai existir mais. Esperando, nós vamos para o céu casar com Jesus. Quantas pregações vocês já escutaram? Vamos para o céu casar com Jesus. Não, e o casamento é na terra. E nos dias do casamento, o nome de Jesus Cristo é Brana. A coisa é esquisita, mas é verdade. É uma revelação. No dia do casamento. Por quê? Porque Deus, quando manifestou entre os judeus, ele veio com o nome hebraico, entre os judeus. Irmão Branham diz, ele não é judeu nem gentil, mas o nome dele era hebraico. Porque ele estava entre os judeus. Ele tinha que manifestar daquela forma. Mas, no entardecer, ele não viria mais com o nome judeu. Por quê? Lá não era nem gentil, nem judeu.
Ele era Deus, porque era o Redentor, o Salvador. Mas aqui no entardecer, ele era, para nós, o que vemos através da revelação, nós vemos Deus em carne outra vez. Então, mas se Deus estava em carne, a carne não era Jesus. William Branham trata assim, Jesus Cristo em carne humana entre nós. Agora, Jesus Cristo estava numa carne humana chamada Branham. Isso é a carne humana. Jesus Cristo em carne humana. A carne humana não era Jesus Cristo. É isso que tem que entender. A carne humana era Branham. Jesus Cristo é o que estava dentro da carne humana. Hoje você e ele é a mesma coisa. Você vai provar que está casado com Cristo. Casar com Cristo, nesse tempo que nós aprendemos pelas mensagens de Mombrana, parece que foi revelado e ficou ainda, parece um mistério em cima da coisa. Foi revelado, está tudo claro. Mas a pessoa não consegue enxergar aquilo ali, porque Deus falou para o mensageiro, não diga. Não fale para eles. Em outras palavras, deixa eles formar isso, deixa eles fazer o que eles quiserem. Não diga. Deixa eles continuar com o Jesus de Nazaré. E o próprio Jesus de Nazaré, quando você vai a ele, diz, eu não sou mais aquele, eu sou Branham. Hoje, se você for em Jesus de Nazaré e Jesus Branham, ele vai dizer, não, hoje eu sou o corpo. Eu já estou no corpo. Você tem que me ver. Antes eu estava, olha para vocês verem, um cabeça, um homem, Cristo. Depois o corpo da igreja durante 7 eras. Mas tinha que vir novamente o cabeça, Cristo. E quando o cabeça, Cristo, veio, ele desceu. Para eu ver o cabeça, eu tinha que olhar no homem. E o homem era Branham. Eu tinha que olhar no homem. E ele era o cabeça naquele dia. Cristo era o cabeça nele. Você quer ter o cabeça, quer ser sujeito ao cabeça, como a mulher é sujeita ao marido, a igreja é sujeita ao esposo, à cabeça. E a cabeça, nesta era, veio Cristo, e você vê ele cabeça lá em cima. Mas você não consegue ver ele cabeça quando está na cabeça de Branham. É aí que você tem que ver ele cabeça. Porque você vê ele cabeça lá em cima, ele não apareceu o corpo lá em cima. Porque o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Então ali em cima, ele era cabeça. Mas e a hora que o cabeça desceu para a terra, ele estava com todos os mistérios, como diz o parágrafo, creio que é 101, 102, da mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, onde o irmão Rogerinho estava falando sobre isso, está na parte de trás. Ali foi para onde Cristo desceu. De trás de onde? De Branham. Aquele Cristo que você vê lá em cima, chamado anjo forte, estava aqui na terra, dentro de um homem. Aquela cabeça estava dentro da outra aqui. Porque os mistérios estavam na pedra de coroa. E a pedra de coroa, quando ela veio para a terra, você vai ver a pedra de coroa na terra, estava num homem. Estava na cabeça de um homem. Todo o segredo que estava em Cristo na pedra de coroa, que não foi aberto pelos homens, estava na cabeça de Branham. Estava ali, por detrás. Era Cristo por detrás. Muitas vezes você é o homem da frente, e Cristo é o de trás que dirige o da frente. Já você não vive mais pelos seus pensamentos, por isso Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela trabalha na forma de te dirigir, ela está por trás te dirigindo. Muitas vezes as pessoas terem que estar aqui. Não, aqui na frente está a minha cabeça. Mas aqui na parte de trás, você achou aqui, irmão? Está fácil aqui para mim? Na parte de trás, isto que é o importante. É o 101 e 102. Mas eu teria que ler tudo isso aqui. Vê para mim destacado, onde ele diz na parte de trás. Só isso aí. Não foi marcado. Então, eu estou pensando nessas coisas, tratando de um mistério que já foi revelado. Nós temos que ver isso. Temos a fé de rápido. Nós não temos que discutir. Ó, irmãos, vai chegar a fé de rápido, se Deus quiser. E tem uma coisa, o Osmar vai pregar a fé de rápido. Nem eu. Eu estou apenas dizendo para vocês que a fé de rápido
já tínhamos que tê-la desde o tempo que nós aceitamos a mensagem. Mas como quando aceitamos a mensagem nós éramos meninos, então nós tínhamos que ter mentalidade de criança. E criança chora, só recebe coisa de Deus chorando. É um crente chorão, tipo pentecostal. Chora, e Deus vai, põe a chupetinha na boca dele. Você quer, tá. Vai. É bênção natural, mamadeira, leitinho. Mas depois chega um ponto que você não recebe coisa chorando. Quando você fica moço, você já não recebe mais chorando. Você pede o que quer. Você já pede. Então, já passou para nós o tempo de criança. Nós estamos no tempo de mostrar para as pessoas que o que nós recebemos de Deus é porque Deus já tinha preparado para nós e você pede uma coisa que é sua. Aquilo é seu, Deus já te deu. Deus está dito na Bíblia que Ele já preparou para os que o amam. Ele preparou essas coisas, então isto me pertence, isso te pertence. Hoje você não tem nem que pular e gritar para receber. Você simplesmente diz, eu aceito, é meu, é uma herança. Fé de rápido não é nem pregada por mim, foi pregada por William Branham, por quê? Porventura, São Lucas 18, quando mostra, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele não achou fé na terra. Porque ele tinha que trazer esta fé para nós, ele tinha que pregar esta fé para nós, e ele veio de nós fé, o rapto é uma revelação, e revelação é fé. É isso que Branham veio trazer. Branham não veio trazer fé para a cura divina, fé para a cura divina você tem em Cristo no Calvário. Mas a fé que você tem em Cristo de cura divina não te rapta, não te tira do mundo. Tem que ter uma que te tira. 102, Cristo, mistério de Deus revelado. Essa é a tradução da voz de Deus, né? Agora, o mistério de Deus, ele tinha antes que o mundo começasse. Agora, atrás, na parte profunda da mente de Deus. Estava na parte profunda da mente de Deus, ele diz, atrás, na parte profunda da mente de Deus. Então Deus vem e entra num homem, como Paulo diz, nós temos a mente de Cristo, não era mais aquela mente aqui da frente, essa da frente é o campo de batalha. Essa daqui é da revelação. Eu nunca pude entender isso porque as pessoas falavam e não dava parágrafo. Eu gosto assim do parágrafo, para mostrar onde está esta revelação, esta fé, na parte de trás. Ela vem aqui quando Deus está encarnado num homem. Deus está manifestado num homem. Aquilo está escondido. As pessoas não viam, mas agora passam a ver porque tem um homem falando e tem Deus. Você vê a foto, o irmão Branham diz assim, você já viu a foto do anjo do Senhor? E ele diz, eu não estou falando de mim mesmo, estou falando dele, do anjo do Senhor. Já viu a foto do anjo do Senhor? Aí você vai só para a coluna de fogo, que está na cabeça do William Branham, para mostrar, você viu a foto do anjo do Senhor? As pessoas sempre param na coluna de fogo, mas ali está, isto é pela própria mensagem, você vai ver que pela própria mensagem, ali está, o anjo do Senhor estava em carne no profeta. Porque Apocalipse 22, verso 16, está mostrando exatamente o anjo do Senhor. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. 22, 16 de Apocalipse. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Agora, meus irmãos, eu sei que todos os homens foram enviados por Deus. Paulo foi enviado por Deus, mas ele estava falando lá naquele dia o anjo que ele ia enviar. E aí ele enviou o anjo. Você viu a foto do anjo do Senhor? Aí as pessoas dizem, você já levou uma foto do anjo do Senhor? Aí você leva para casa e pensa só na coluna de fogo, mas ali está o homem, estava o homem na frente, e o anjo do Senhor está aí atrás. Olha a coluna de fogo como que está aqui. Ela não está aqui, ó. Ela está aqui, ó. A coluna de fogo está exatamente na parte de trás. Aqui estavam os mistérios, Cristo estava aqui, ó. Cristo está aqui. Agora, Cristo estava dentro dele. Aqui, ele veio em 1950, quando foi tirada essa foto. 1950. Mas 1963 já estava dentro de um homem.
Tudo aquilo que você vê, aquela coluna de fogo, já estava dentro de um homem. Não é para idolatrar o homem, simplesmente é ver onde Deus está. Eu tenho que ver Deus caminhando, eu tenho que ver Deus numa coluna de fogo, eu tenho que ver Deus numa coluna de nuvem, e eu tenho que ver Deus em Moisés. Eu tinha que ver Deus numa coluna sobre o irmão Brana, eu tinha que ver Deus na palavra, mas eu tinha que ver Deus em Brana. Isso daí não pode mudar. Você tem que ver Deus desta forma. Amém. Então, aí que está. Temos ou não temos a fé de rápido? Se você diz para as pessoas que não tem a fé de rápido, que nós não temos a fé de rápido, você está dizendo, nós não cremos nos trovões revelados. Nós não cremos que o Cordeiro saiu do trono. Se você diz, não temos a fé de rápido. Se você diz, estamos esperando uma fé. Você quer ver? Do primeiro selo, o irmão Brana fala isso. Mas ele tinha razão de falar. Era o primeiro selo, não tinha aberto ainda. As pessoas não percebem estas coisas. O 35 do primeiro selo, vou ler só uma parte aqui do parágrafo, que é grande. Isso é tradução de Goiânia. E da primeira tradução, ainda por isso que estou dizendo 35. Me parece que deve ser mais de 60 nessa outra tradução. Tem que olhar nos parágrafos, que mudaram os parágrafos. E eu estou com uma mensagem mais antiga, porque quando me veio a luz desta revelação, me veio nos livros com os parágrafos antigos de Goiânia. Agora depois eles mudaram, quiseram modernizar a coisa, mudaram, e ao mudar as pessoas não encontram. Parece que é alguma coisa até para o diabo desvirtuar a fé das pessoas. A hora que escutam nós pregar e dizem, olha, esse homem falou o parágrafo, mas não acho. Deve não existir isso. É o diabo também procurando trabalhar. Aí você tem que ler mais para encontrar, porque está ali dentro. Amém? O irmão Brana diz assim, preste atenção. Devemos receber um mensageiro que tomará todas as coisas que eles deixaram sem terminar. Aí eles ficam esperando o William Soto. Quando o irmão Brana diz, devemos receber um mensageiro, eles estão esperando um outro homem. Não é outro homem. Era ele mesmo, mas a humildade era tamanha que ele não dizia que ele era esse mensageiro. Diz, devemos receber um mensageiro que tomará todas as coisas que eles deixaram sem terminar e revelará todo o segredo de Deus para preparar a noiva para o rapto. Logo vem 7 trovões misteriosos que nem estão escritos. Correto. E eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que se necessita para preparar a noiva para ter a fé do rapto. Porque, com o que temos agora, não poderíamos subir. Irmão Brana, estava tão claro? Isso não é falar mal de Jesus. As pessoas não entendem. Mas é você entender que a fé que Jesus trouxe para a cura divina não dava para arrebatamento. Irmão Brana diz, com o que temos agora, não podemos subir. Agora, o homem que tinha fé como o irmão Brana, ele tinha fé para transformar as coisas. Ele tinha fé para curar. Ele tinha fé para ressuscitar a morte. E Deus lhe deu uma fé especial de criar. Criar esquilo. Matar o esquilo. Comer o esquilo criado pela palavra falada. Então, uma visão não sangra, não era uma visão. Ele matou, sangrou. Levou para casa, cozinhou, comeu. Um esquilo criado pela palavra falada. Então, ele diz, com tudo isso, ele está dizendo, não poderíamos subir. Espera lá, se ele não podia subir com o que ele tinha, que até dizia, haja, e havia as coisas. E eu? Como é que eu vou subir? Como é que a igreja vai subir? Ele estava mostrando para nós, é uma fé diferente. Por isso, é a fé de rápido. Ela é uma revelação que você tem que ter. Como você teve a fé para a cura divina, que é uma revelação que você foi curado. Você, quando recebe uma oração, não é para ser curado. Você recebe uma oração porque você crê que já foi curado. Você recebe a oração. Mas se você tiver revelação da cura divina, se a cura divina também é uma revelação. Se você não tiver uma revelação do Calvário, você não é curado.
Você tem que ter uma revelação do Calvário, que Cristo morreu, que Cristo sofreu e que Ele levou sobre o corpo dele as suas dores, as suas enfermidades. Estava sobre Ele. Então você tem que ter esta revelação para ser curado. Você tem que ter a revelação do Calvário para a sua salvação. Ele morreu para perdoar meus pecados, verter o seu sangue. Eu tenho uma revelação que eu sou salvo. Não pelo que eu faço, mas pelo que Ele fez. Eu não vou no rapto pelo que eu faço, mas pelo que Brana fez. Agora, Esperana, você vai crer só em Brana? Sim, não sou eu quem tem a revelação do rapto. Eu tenho essa revelação agora porque foi pregada pelo profeta. Se o profeta não pregasse sobre esta revelação, que é fé, a fé de arrebatamento, se ele não pregasse, eu nunca iria ter. Eu continuaria com a minha fé para a cura divina, esperando o arrebatamento. Como o povo está nas igrejas, com a fé em cura divina, a fé em Jesus como Salvador, como curador, como batizador com o Espírito Santo, mas não dá fé para arrebatamento. E eu estou te dizendo que eu tenho fé de rapto. Temos fé de rapto. Extraída da onde? Se Jesus Cristo trouxe uma fé de cura divina, mas Jesus Cristo mesmo pregou em São Lucas 18, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Não era aquela fé ele achou. Ele achou tanto a fé de cura divina, o Filho do Homem, quando veio na terra, ele achou a fé de cura divina, a fé de ressurreição, que ele usou daquela fé. Mas ele não achou fé de rapto. Por isso, ele tinha que fazer isso, ele tinha que ter uma fé de rapto. Você pensa que é fácil? O William Branham está tirando carrapicho da barra da calça. O William Branham não está de gravatinha, não. Ele estava no mato tirando carrapicho da barra da calça e foi raptado. Leia a mensagem do sétimo selo para você ver. Ele foi raptado para dentro daquela nuvem formada pelos anjos, ele diz. Ele foi raptado lá para dentro. Então, isso está mostrando para nós. Por isso ele diz, fé é uma revelação. Você tem que crer. Agora, eu creio que um homem foi arrebatado até ali para me trazer uma mensagem que me levasse além dali. Entende? Mas ele foi levado até ali. Já houve um rapto dele, que ele foi a 48 quilômetros de altura, acima do Monte Pôr do Sol, onde aquela nuvem foi formada. Agora, alguém o raptou. Quem o raptou foi o anjo dele. Eu fico pensando nisso, se o meu anjo não é de rapto, eu não vou. Porque eu não entendo nada de altura. Tem gente que o anjo dele é da terra. Tem gente que o anjo dele é de prosperidade, só de coisas naturais. E talvez você não perceba, por que fulano tem e eu não tenho? O anjo dele é daquilo. Logo você tem uma fé de arrebatamento, você crê nessa mensagem, você vê o cordeiro que saiu do trono, você viu o último eleito que já entrou, você viu tudo e o outro não viu, eles também ficam dizendo, mas por que esse indivíduo crê nessas coisas? Ele deve estar doido, é meu anjo que é assim. Eu tenho um anjo desse jeito. O meu anjo crê assim. Esses que não conseguem crer, porque não tem anjo para crer. Ué. Como que você... Irmão, você vai lutar. Você pode estar me ouvindo agora, pelejando para crer. Mas se você é o anjo, que todos nós, irmão Branham diz assim, somente os redimidos têm anjo. Quer dizer, os redimidos já passou pelo sangue. Por isso foi redimido. E somente eles têm anjo. Então, se eu tenho um anjo de rapto, eu não vou ficar na terra. No dia do rapto, ele vai passar aqui e me levar. Se você tem esse anjo, você diz, é Jesus Cristo. Não, você tem que ter um anjo para isso. Você tem que ter um anjo para isso. Então, eu tenho um anjo de rapto, chamado Brana. É os dois lados, eu tenho um anjo natural, que é o anjo do Osmar. Eu tenho esse daqui, ele pode me dar alguns problemas também. E como eu posso dar problema? Porque sou eu e ele. Mas eu aceitei a mensagem de um anjo que é sobrenatural, que tem o nome de Deus aqui na terra,
que recebeu o nome de Deus na terra. Eu aceitei esse anjo, eu creio, e isso é uma revelação. Por isso, se Brana foi raptado até ali, nós vamos ser raptados até a glória. Aquilo foi apenas um ensaio que Deus mostrou para nós, que é nos dias do sétimo anjo, que é a sétima era da igreja, e que nos dias de Enoque era o sétimo depois de Adão, e que nos dias de Brana era o sétimo depois de Paulo, tinha que haver um rapto. Deus cumpriu sua palavra. Deus cumpriu. Eu sei que você fala, mas levou o Enoque e desapareceu. E nunca mais foi visto. E Brana foi levado naquelas alturas e depois, nós tínhamos que vê-lo, ele tinha que pregar essa mensagem. Ele tinha que trazer uma mensagem para nós que dá fé de arrebatamento. A fé de arrebatamento que está nos 7 selos. Revelado, você vai encontrar ali. São estas simples coisas que você crê. Agora não sair dizendo, eu não sei como é que eu vou fazer para ir no rapto, não tenho fé. Fé de arrebatamento é crer que os trovões foram revelados nos 7 selos. Eu creio que os trovões foram revelados nos 7 selos. Isso aí é uma fé que eu tenho. Ninguém me muda. Eu creio que Jesus Cristo tem um novo nome. Eu creio que o último eleito foi o William Branham, porque ele era último anjo, último selo, último trovão, é a última trombeta, tudo estava nele. Quando tocar a última trombeta, os mortos em Cristo, não vou ter tempo para entrar nisso. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. O toque da última trombeta já foi lá atrás, não vai ser aqui agora. Ele era a última trombeta. Todos os que vão subir no arrebatamento e ressuscitar já estão com o penhor da ressurreição. Você pensa que está esperando, os túmulos, irmão Branham mesmo diz, você pensa que a ressurreição vai ser, os túmulos vão se abrir? Ele diz, mas não vão abrir do jeito que você pensa. E a gente pensa que vai abrir, de primeiro eu pregava assim, os túmulos vão abrir, é da mensagem mesmo. Eu prego, os túmulos vão abrir, e naquele dia que os túmulos abrirem, um osso vai ficar batendo até achar a juntura dele e formar. Não, o profeta diz, não é do jeito que você pensa. Não é do jeito que eu pensava. Então, os mortos já ressuscitaram, só falta sair da sepultura. Alguém diz, mas como que você vai crer numa coisa dessa? Eu creio porque Jesus e Brana falou as mesmas coisas. Jesus falou isso em Mateus 27, 50 em diante. Você vai ver que quando Jesus morreu, os mortos do Velho Testamento ressuscitaram. E diz assim, e saindo do sepulcro, ressuscitar é uma coisa, isso aí é outra. Entendeu? Ressuscitar. E saindo do sepulcro depois da ressurreição dele. Os corpos ressuscitaram, mas não saíram do sepulcro. Quando foi sair do sepulcro? Quando Jesus saiu. Quando Jesus morreu, aquele barulho que Jesus falou, o que aconteceu, aquela montanha como explodindo, e pedra revolvendo, caindo para todo lado, e o sol escurecendo, e a lua. O profeta chega a dizer que atrapava o rosto. O sol diz, eu não vou dar minha luz, pelo que vocês fizeram, a contração nervosa, até no sol, você vê na lua, ele deu uma neurastenia na lua. Então, chega a um certo ponto, nada quis mostrar mais nada. Pois vocês já têm que saber o que vocês fizeram, mataram o Salvador. Deus manda e vocês matam, depois quer ser salvo. Depois continuei na igreja cantando o Salmo 22 e tinha matado o Salmo 22. Eles mataram ele na cruz e depois no outro dia foram lá e cantaram. Vamos abrir o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Não, vocês mataram, ele está gritando na cruz. Vocês não viram que era ele? Aquele é o Cristo, o Salmo 22. E eles continuaram cantando. Hoje, eles rejeitam a mensagem e continuam cantando. Por isso nós temos que tomar cuidado com os cânticos, porque os cânticos do povo já não têm mais valia. Se, quando o Cordeiro saiu do trono e cantar um novo cântico, nós vamos ter que procurar cantar um novo cântico agora.
um cântico de revelação, de rapto. Nós temos que ter um cântico de revelação, um cântico de rapto, um cântico de novo nome. Isso é o que nós temos que ter. É o que Deus quer ouvir. Deus não quer ouvir essas balbúrdias que existem aí hoje, não. Esse tipo de gente que só faz comércio e dá dinheiro para eles, não. Não. E se você cantar um bom hino, olha, lá fora nem vende. Você tem que dar o CD. É como essas pregações nossas. Não adianta querer vender. Ninguém compra, não. Isso dado é caro para eles. Dado eles ainda mandam pôr no fogo. E os pregadores não gastaram nada, nem com CD, nem com foto do profeta, com nada. Eles não gastaram nada com som. Mas o pregador diz, põe isso no fogo, parecendo que eles são donos de tudo. Põe no fogo. E eles não percebem que as pessoas lá do tempo de Mombrana, que jogavam a foto do profeta e davam descarga. No outro dia, o pregador chegou no púlpito, estava rachado até o lugar que ele pisava. Do banheiro até onde ele pisava. Por quê? As pessoas são ignorantes. Uma foto tem poder? Não, é a ignorância deles que faz aquilo e traz um castigo como um sinal para eles. Sabe o que vocês fizeram? Então, o sinal que vem para esse povo é que eles ficam cegos, não enxergam mais nada. Não adianta você querer pregar para eles que o Cordeiro saiu do trono, eles não vê, eles não enxergam. Eles perderam a vista. Eles mandam o povo não ouvir. Eles não são como Paulo, examinai tudo e retendo bem. Esses pregadores não têm coragem de pregar para o povo isso. Se um membro chegasse para eles, pastor, aqui tem um CD, aqui. O que você acha disso aqui? Ele já fala direto, põe no fogo. Eles deveriam ser sábios como Paulo. Então examina e retém o bem. O irmão Brando diz, você vai examinar, ali tem uns caroços de cereja, você come só a torta, larga o caroço. A mensagem também tem caroço. Essa mensagem, a terceira etapa tem caroço. Mas desde que seja da palavra, eu fico com caroço também. Caroço é aquilo que eu não entendo. Eu não entendo, mas é da palavra? Traz aqui. Qualquer dia, isso daí vai virar uma torta para mim. Vai virar uma torta. Eu não tenho muito tempo mais. Deixa eu falar mais um pouquinho dentro disso aqui. Que a gente vê a importância que tem, né, nessas coisas que estamos falando, porque muito dentro da mensagem está dizendo, olha, nós não temos fé de rapto. Na terceira etapa, quem falou para eles que nós não temos fé de rapto? Como que não tem fé de rapto? Como você não tem fé de rapto? Será impossível que você não crê? Porque a revelação dos 7 trovões te daria fé de rapto. Não vai ser revelado, já foi. Você crê que já foi revelado? Isto é uma fé. Como você tem cura divina a seu favor, mas você não tem fé para receber aquela cura, você não recebe. Então tem o arrebatamento, a fé de rapto está nos trovões. Mas se você não tiver a fé de rapto, você não vai. É como não ter a fé de cura. O irmão Brando dizia, eu já vi muita mulher imunda, suja, prostituta, chegar no púlpito e sair curada. E muitas santas perderam sua bênção. Aí você sabe por que isso aconteceu? Sabe por que isso aconteceu? Ele dizia, a fé. É que aquela mulher veio do mundo e ela tinha fé. A crente está dentro da igreja e não alcançou fé para a cura divina. Então tem um que tem fé para arrebatamento e outro não tem. E se não tem, não vai. Agora, fé é uma revelação, rapto é uma revelação, fé é revelação, fé é uma pedra, é uma revelação. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ali era um homem que tinha revelação. Então só vai no rapto quem tem revelação. Se não tem, não tem jeito. Amém? Bom, só para expor esse pensamento, creio que eu não preciso usar mais as mensagens aqui, mas expor isso. Se nós já cremos que os trovões foram revelados nos selos, o que são os trovões? Você já sabe disso. Laodiceia 38. Os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Então você já sabe disso. Se você já sabe, por que não crê? Se você tem fé naquilo, então aquilo te raptará.
Se você tiver fé. Se não tiver fé, você não pode ser raptado. Você tem que dizer, eu creio. Eu creio que os trovões foram revelados nos 7 selos. Eu creio que o novo nome está revelado nos 7 trovões. É assim que o irmão Branham ensina. Primeiro selo, 122. Deixa eu ler isso aqui também para você, para me encerrar. Agora, os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como preparar-se para obter essa grande fé de trasladação. Ele disse tudo isso no primeiro selo. É interessante essas coisas, irmão, que é de arrebatamento, e o irmão Branham falou no primeiro selo e não nos outros selos. Ele falou no primeiro selo, porque não precisava falar mais nos outros. Aqui ele estava avisando que a fé para o rapto estaria nos trovões. Quando ele começou a abrir o primeiro selo, ele disse, um selo é um trovão. Então a pessoa que tem fé para rapto, ela começa a ver, bom, então aí já foi o primeiro trovão. Lá o primeiro selo, o primeiro trovão. Segundo selo, o segundo trovão. Ele diz que cada selo é um trovão. O 7º selo é o 7º trovão. Então, dentro destes 7 selos estão os 7 trovões, o qual está me ensinando que a fé de rapto está ali. Olha para você ver. Se você crê que Jesus é Salvador, você crê igual ao católico, você crê igual aos crentes. Se você crê que Jesus é curador, você crê igual ao católico e igual aos crentes. Mesma coisa. Mas se você crê que os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos e que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro para revelar, ninguém crê desse jeito. Então você tem que ver que é uma revelação distinta. Alguém diz, não, mas é uma coisa nova que vocês querem ensinar. Não, foi Branham que ensinou. Foi Branham que disse que os 7 trovões permitiriam que a noiva tivesse fé de rapto. Então, já permitiu. Faz mais de 40 anos que permitiu. 50 anos, né? 45 anos, que permitiu ter fé de rapto. Agora, você tem que ir lá. Faz 2000 anos que Cristo morreu para te curar, para te salvar. Aí você tem que tomar um Jesus. 2000 anos se você quiser ser salvo. Tem que tomar ele. De 2000 anos atrás. Se você quiser ser curado, você tem que tomar um Cristo do Calvário de 2000 anos atrás para ser curado. Mas se você quiser ser raptado, você tem que tomar Cristo de 1963. Já não é aquele Cristo lá do Calvário. O Cristo do Calvário me salvou. Então, com o que eu tenho agora, não podemos ir no rapto, diz irmão Branham. Com o que temos agora, isto é, nós temos cura divina, nós temos perdão de pecado, nós temos sangue no propiciatório, então nós não podemos ir. Com o que nós temos, não podemos ir. E como vai poder ir se agora não tem sangue no propiciatório? Não tem Cristo no trono mais? E como que pode ir? Porque você viu ele agora na sua nova dispensação, na nova etapa, que era a dispensação do rapto. Nós estamos nessa dispensação do arrebatamento. Então você não vai dizer para o povo, olha irmãos, nós não temos fé de rapto. Você é um incrédulo nos púlpitos. Você não pode falar isso, você tem que dizer, temos fé de rapto. Você pode não ter alcançado a fé de rapto, mas que temos a fé de rapto, temos. Temos cura divina, porque cura divina já nos foi dada em Cristo. Salvação nos foi dada em Cristo, mas revelação de trovões não foi dado no Cristo do Calvário, foi no Cristo do Monte Pôr do Sol. Ali que estava Cristo encarnado, novamente o Filho do Homem estava numa outra carne. Cristo estava no entardecer. Cristo estava agora no ômega. Porque ele é o Cristo alfa. Mas ele diz, eu vou estar no ômega, porque eu sou alfa e eu sou o ômega. Isto é, eu estive em Jesus e eu estarei em Branham. Amém. Nunca diga que não tem fé de rapto. Se você disser não tenho fé para a cura divina, você está dizendo, eu não creio muito no que Cristo fez no Calvário. E muitas vezes as pessoas não recebem cura por falta de fé em Cristo que já te curou. O profeta Isaías avisou que nós já fomos curados. Isaías, 700 anos do Cristo vir, o sacrifício ser oferecido para eu ser curado. Isaías diz, pelas suas pisaduras foste sarados. Isso é do passado. Olha, pela revelação dos trovões,
fostes raptados. Agora é assim. A coisa agora é rápido, agora não é cura. Eu quero cura, sim. Cristo é meu curador, mas o Cristo que é meu curador, ele veio agora no século XX e mostrou que ele é o que vai me raptar. E já começou a me raptar dos companheirismos, dos irmãos, da esposa, dos filhos e assim por diante. Dos parentes. Então, quer dizer, eles não dão certo mais na minha casa. Por certo, eles querem fazer da minha casa a casa deles. Se eu for na casa deles, vou ter que respeitar o que eles fazem na casa deles. E se eles vêm na minha casa, eles têm que respeitar o que eu faço na minha casa. Se você for visitar qualquer igreja, não queira que aquelas igrejas atuem como a sua cabeça, como a sua fé, como a sua igreja. Você já foi visitar, então fica lá. E glória a Deus pelo que eles têm. O que é semente, você deixa de lado. E glória a Deus pelo que eles têm, pelo que eles te dão. Mas não tem de dar o que nós temos para eles. Vamos lá. Se eles vêm aqui, então eles têm que ficar quietinhos. Talvez não vai passar o culto inteiro sem dar glória a Deus. Se você for lá, você ainda pode dar glória a Deus. Aqui ele fala, Jesus curador. O irmão Brana foi mais o outro irmão numa igreja, quando falou de Deus abençoar, de Deus curar, e de como aconteceu lá no Egito, e o povo de Israel caminhando e muitas vezes sendo incrédulo, os dois disseram amém. Toda a igreja virou para trás para ver, porque naquela igreja não falava amém. Todo mundo olhou para trás para ver. Estava Brana dizendo amém ali. Agora, ninguém fala glória a Deus se você disser o Cordeiro saiu do trono. Tem que ter eleição. Você vai falar numa denominação e você acha que o pregador vai falar, o Cordeiro saiu do trono. Não, lá você não vai escutar. Lá você vai ter que tomar um cafezinho, um leitinho, simplesmente uma coisinha bem rala. Bem rala, bem fraca. Você toma e glória a Deus, é tudo bom. É bom, glória a Deus. A hora que eles não têm o que você tem, então você vem para casa e tem o seu alimento. Você já tem a sua forma de crer dentro da palavra, que é uma revelação. Não é coisa que você criou. Eu não inventei nada. Se William Branham tivesse pregado isso, eu não estaria pregando, porque Deus sabe que eu não ia pregar isso. Só Deus sabe por que eu estou aqui na Bahia hoje. Agora, Osmar vai na Bahia porque lá tem milhares de pessoas para ouvir. Não, tem meia dúzia. Tem meia dúzia. Qual a questão agora? Simplesmente para nós nos conhecermos uma vez de perto. Certo? É isso daí. E saber que dá ânimo crer numa mensagem como esta. E esta mensagem, ela prova tanto que ela é de Deus, que os grandes concílios do Brasil estão tudo quente. Está tudo fervendo, eles não sabem o que faz. Tudo desorientado. E vai ver. Por quê? Ele diz aí que saiu do trono. Que Deus tem um novo nome. Pegou fogo em todos os concílios deles. Você só pode ver que a coisa é de Deus por isso. Você vê? Por que uma coisica dessa está pondo grandes homens inquietos? Igrejas todas inquietas, concílios de pastores inquietos. Não é coisa do Osmar, do Osmar não faz nem cócega. A questão é a revelação. E agora, o rapto é uma revelação. Já fui raptado deles. E eles ficavam assim, ele vai voltar. Ele vai voltar. Eles não pensaram que vocês iam voltar também? Ele vai voltar. Eu não fui raptado, daí ele voltar mais. Eu já fui raptado do vosso meio. A gente foi raptado lá das assembleias, nós fomos raptados das denominações. Quando a mensagem veio para o Brasil, através do pastor Joaquim Gonçalves, quando ele pregou, porque nós aceitamos, mas foi assim, quando ele pregou e nós ouvimos, então aquilo ali nos raptou. Das denominações, eles nunca mais nos viram lá. Eu não achava que nós íamos ser raptados da mensagem. Agora, nós fomos raptados do próprio povo da mensagem, que dizia que ia no rapto, nós já fomos raptados primeiro que eles. Fomos raptados, porque o que leva no rapto não é concílio, mas é uma revelação. E eles pensam que é um companheirismo, não, é uma revelação. Você quer ver o que faz a revelação? Eu de longe de vocês. Vocês creram, sem eu ficar de cima, esclarecendo, não, vocês mesmos que viram, como diz aqui, a cabeça pegou fogo, foi lendo, pegou fogo. A hora que pegou fogo, queimou as dúvidas. Aí ficou só. Aí ficou a fé. Mas tem que pegar fé, tem que pegar fogo para queimar as dúvidas. E se não queimou as dúvidas ainda, pede a Deus, baiano. Pede a Deus para queimar a cabeça.
aí queima as dúvidas e vai ficar a revelação. Amém? O rapto é uma revelação. Pai Celestial, te damos graças pela oportunidade de ver estas coisas e de crer nestas verdades. Sabemos que já temos sido raptados, Senhor. Fomos raptados. Muitos não nos vê mais em seus lugares. Não porque nós fazemos força para não ir lá. Não nos adaptamos mais em muitas coisas da terra. Fomos raptados destas coisas. Agora estamos aqui confiados na sua palavra. Obrigado, Senhor, por alcançar esta luz e que o seu povo tenha segurança e comece um falar para o outro. Temos alcançado fé de rapto. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. They were gathered in the upper room, all praying in his name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, his power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hand. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in that upper room, all praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad